O ex-presidente Jair Bolsonaro pode ter a progressão de pena e ir para o regime semiaberto em 2033. A liberdade condicional ficaria apenas para 2037, isso segundo uma estimativa da Vara de Execução Penal. Embora Bolsonaro tenha começado o cumprimento da pena definitiva pela trama golpista no dia 28 de novembro, a Justiça decidiu contabilizar também o período em que ele esteve em prisão domiciliar, entre agosto e novembro deste ano. E o término da pena será em 2052. Vai fazer muita diferença, Sakamoto, isso? Não. Não, até porque é o seguinte, muito provavelmente, gente, e isso é quase que dado como certo, de que daqui a algum tempo Bolsonaro deve garantir a prisão domiciliar. Né? A questão é que isso ele ficasse em regime fechado. Né? Só que muito provavelmente, em algum tempo, com o avançar da idade dele, inclusive, e ou mesmo com a deterioração das questões de saúde, ele vai para regime domiciliar. Né? Até agora, Alexandre de Moraes verificou, né, que ele é o responsável pelo cumprimento da pena, ele verificou que Bolsonaro tem sim condições de continuar na carceragem da Polícia Federal no Distrito Federal, tendo acesso aos médicos de ponta, né? Como o Josias sempre fala, é mais perto o sistema hospitalar de Brasília, de onde o Bolsonaro está, do que a casa onde o Bolsonaro estava. Então, ele vai ser rapidamente acudido, ter acesso aos melhores médicos, coisa que a maioria do sistema carcerário composto de pobre no Brasil não tem. Então, nada agora, e aí uma série de médicos também que viram os laudos de exames que foram colocados e disponibilizados nas ações que a defesa do Bolsonaro enviou ao Supremo Tribunal Federal pedindo a prisão domiciliar, também coloca, olha, ele tem questões de saúde, mas essas questões de saúde não impedem que ele continue lá. Ao contrário, por exemplo, do que o Moraes pediu, a questão da análise do Alzheimer do Augusto Heleno, que se for comprovado que ele tem Alzheimer, e aí que tenha demência de Alzheimer, né, que a doença tenha avançado para demência, aí ele vai ter que ir para casa, porque isso realmente impossibilita as atividades do dia a dia, e vai chegar um dia que nem ele vai saber quem ele é e o que está fazendo lá. Agora, Bolsonaro não está nessa situação. Só que há uma expectativa, uma perspectiva da erosão da própria condição de saúde dele. Então, muito antes de 2033, Fabiola, ele deve ser colocado em prisão domiciliar. E você, Josias, como é que vê essa possibilidade aí de progressão de pena de Bolsonaro? Ele pode ir para o sistema semiaberto em 2033, mas como disse o Sakamoto, né? Vários juristas dizem que não vai ser tão difícil Bolsonaro conseguir uma prisão domiciliar diante do quadro de saúde dele. Estamos de volta para quem estava conosco na TV, estamos falando da progressão de pena de Bolsonaro, que foi considerada aí pela Vara de Execução Penal, de que ele poderia ir para o sistema semiaberto já em 2033, Josias. Quando alguém entra no sistema prisional, Fabiola, a Vara de Execuções Penais é obrigada a fazer esses cálculos, né? E é o que está fazendo agora a Vara de Execuções do Distrito Federal. Em relação ao Bolsonaro, está dizendo, até 2033 ele pode obter, pelas regras legais em vigor, pode migrar para o regime semiaberto. Semiaberto é aquele que você sai para trabalhar ou sai durante o dia e volta para dormir na cadeia. Até esse regime semiaberto hoje no Brasil é aberto, porque não há instalações para recepcionar presos em regime semiaberto, aí acabam liberando o sujeito. Isso aqui dá 8 anos, 2033, 8 anos. Alguém imagina que o Bolsonaro vai ficar trancado durante 8 anos? Aí a Vara de Execuções diz que o livramento condicional, ou seja, ele pode sair tendo que visitar de tempos em tempos o juízo para dizer estou aqui, não fugi e tal, mas ficaria em liberdade condicional, isso ocorreria até 2037. Alguém imagina que daqui a 12 anos o Bolsonaro vai estar na mesma situação que ele está agora? Estão discutindo agora no Congresso a redução de penas. Há um projeto, no caso da Câmara, está se discutindo reduzir a pena do Bolsonaro em 7 anos, 12 anos, mas há um projeto no Senado, apresentado por um líder bolsonarista, que prevê que ele saia livre já hoje, agora. Foi apresentado e está lá com assinaturas suficientes para aprovar o regime de urgência no Senado. Se o Lula
porventura, não for eleito em 2026, não for reeleito para um quarto mandato, vai para lá um presidente conservador. Todos os mais bem postos na conjuntura já prometeram ao Bolsonaro que vão dar indulto para ele, vão abrir a cela no dia seguinte. O Tarcísio de Freitas diz que vai ser o primeiro ato dele, se ele virasse presidente da República. Então, Fabiola, primeiro, o Bolsonaro daqui a pouco vai estar em regime domiciliar. Devem castigá-lo com um Natal na carceragem da Polícia Federal, mas não se imagina que ele ficará por muito tempo ali. Logo, obterá a prisão domiciliar, esse refresco que é dado a pouquíssimas pessoas no Brasil. E no Legislativo, no próximo Poder Executivo, caso Lula não seja eleito, em toda parte vai sempre surgir alguém querendo livrar o Bolsonaro dessa pena que foi imposta a ele de 27 anos e 3 meses de cana. E considerando-se a insegurança jurídica que vigora no Brasil, Fabiola, sobretudo para condenados que estão acima de um certo nível de poder e renda, considerando-se essa fatalidade brasileira, não há nenhuma dúvida de que o Bolsonaro não estará na situação precária em que se encontra hoje, daqui a 8 anos, daqui a 12 anos. Então, isso aqui é apenas um cálculo que foi feito pela Vara de Execuções Penais, mas que muita gente vai conspirar para que esse cálculo seja atenuado antes que o Bolsonaro precise esperar tanto tempo para deixar de comer o pão que o diabo amassou, Fabiola. É interessante que a gente fica falando sobre progressão de pena. Hoje tem uma reportagem, esse assunto foi falado quando o filho dele, o Jair Renan, levou lá palavras cruzadas. Eram palavras cruzadas? Caça-palavras. Caça-palavras, não palavras cruzadas, caça-palavras, né? Porque fala sobre a leitura. O Walter Mairovich, eu até estava falando com ele aqui, eu queria que ele viesse hoje aqui, mas ele não pode, porque ele está dando uma palestra. Mas aí eu lembro que ele falou sobre isso, né? Sobre a leitura de Bolsonaro. Hoje tem uma coluna aqui no UOL, no Splash, chamado Página 5, que é do Rodrigo Casarim. E aí ele diz, é um artigo muito interessante, ele falando sobre essa história da regressão de pena e sobre a leitura de Bolsonaro. Aí o título é A Árdua Relação de Bolsonaro com os Livros, aí entre aspas, ou caça-palavras. Eu vou ler aqui o texto dele. A relação de Jair Bolsonaro com os livros é mesmo fascinante. Dia desses, depois de visitar o pai na cadeia, um dos filhos do ex-presidente disse que tinha levado um livro para levantar o ânimo do condenado. Qual era o livro? Quiseram saber os jornalistas que estavam ali. Ora, o que mais poderia ser? Um crime e castigo da vida, né? Não, nada disso. O filho sabe do gosto do homem. Levou a ele um caça-palavras de presente. E aí aqui diz, mais um episódio numa lista de desencontros entre Bolsonaro e o universo dos livros. Interessante isso, né? Acaba sendo educativo ou não, né, Sakamoto, em relação a livros e caça-palavras. Agora, 2 coisas, na verdade. Ele também ganhou livro de autoajuda, né? O Flávio Bolsonaro levou outros livros também, além da Caça-Palavras. É que o Caça-Palavras acabou chamando a atenção, né? Na hora que o Jair Renan coloca o Caça-Palavras como primeiro ponto, mas ele recebeu outros livros também. O ponto... Bem, eu, particularmente, adoro um Caça-Palavras, aquele antigo coquetel, sabe? Difícil, né? Aquela coisa de me divirto com aquilo, né? Mas... para o Bolsonaro diminuir a pena através da leitura de livros, não só o Bolsonaro, mas qualquer preso, né? Primeiro que tem que ser uma lista de livros que é chancelada pelo poder público, né? Segundo, daqui a pouco baixa na carceragem o Mein Kampf, assim, não, isso não vale, tá? Não rola. Agora, você vai pegar, tem que ser uma lista chancelada e depois é avaliado, né? O preso é avaliado para saber se leu. Tem provinha, Fabiola, tem um resuminho que ele tem que entregar, né? Colocando lá para provar que leu. E aí você tem muitos presos que se dedicam a ler compulsivamente para reduzir o tempo de pena, né? Eu acho que seria um bom momento para o presidente começar a ler livros sobre democracia, sobre o funcionamento das instituições, sobre saúde pública, né? Tem uns livros fantásticos sobre a importância da vacina, né? Eu acho que é um momento importante, assim. Se a prisão tem como objetivo ressocializar
o preso, porque quem acha que a prisão tem que ser só tortura, inclusive uma parte do bolsonarismo, né? Eu defendo que a prisão seja um momento de ressocializar o preso e tornar ele capaz de viver em sociedade normalmente. E considerando que o presidente Jair Bolsonaro cometeu crimes muito graves que vão contra a ideia de vida em sociedade, como tentativa de golpe de Estado, e outros ainda pelos quais ele nem foi punido, né? Como a questão própria sanitária na pandemia, os 700 mil mortes na Covid-19, eu acho que um bom momento seria para ele ler bastante e aprender alguma coisa.